Olá, sejam muito bem-vindos a mais essa análise da Ford College. Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos da sintaxe de Rust e nos seus tipos de dados básicos. Para a gente conseguir entender Rust de verdade, vamos usar uma analogia central aqui. Pensa que cada programa que a gente escreve é como uma planta de engenharia, sabe? Um projeto técnico, super preciso, perfeito para construir aplicações seguras, principalmente num ecossistema como o da Solana. Então vamos lá. Se o nosso código é essa planta, o compilador de Rust é o nosso engenheiro-chefe. E olha, ele é um profissional extremamente meticuloso. Ele inspeciona cada detalhe do projeto, garantindo que tudo esteja absolutamente perfeito antes mesmo da construção começar. O mais interessante é que essa rigidez toda do nosso engenheiro não é um defeito, muito pelo contrário, é uma característica, uma escolha de design. Rust foi pensado para garantir segurança e confiabilidade, o que é, convenhamos, algo crucial em ambientes de alto risco como a Web3. Bom, agora que o conceito está claro, que tal a gente desmontar uma planta bem simples para entender os componentes padrão, peça por peça? A declaração use é como se a gente estivesse importando as peças e as ferramentas necessárias para o nosso projeto. Nesse caso específico, estamos trazendo a capacidade de depuração, o debug, para o nosso ambiente de trabalho. Aqui, a gente vê a definição de uma função. Repara nessas 3 barras no comentário, são os doc comments, que geram documentação automaticamente. Mas o pulo do gato aqui é que Rust exige que a gente seja explícito, como um engenheiro que especifica nos mínimos detalhes os requisitos de uma peça. Essa função só vai aceitar tipos que possam ser depurados. E aqui está a famosa fn-main, a nossa linha de montagem principal. É o ponto de entrada onde a execução do programa realmente começa. Toda planta precisa de um ponto de partida, e em Rust é sempre aqui. Agora, vamos falar sobre variáveis. Essa linha, let x e 32 igual a 42, é o que a gente chama de binding de variável. E note que tem uma notação de tipo explícita. É como etiquetar uma peça na planta com a especificação exata. Isto é um inteiro de 32 bits, ou i32, sem margem para erro. Já aqui, a gente não especificou o tipo. O que acontece? Bom, o nosso engenheiro-chefe, o compilador, é inteligente. Ele olha para o contexto, vê o 3.14 e deduz que se trata de um número de ponto flutuante de 64 bits, ou F64. Isso se chama inferência de tipo. Certo, já vimos o layout geral da nossa planta. Vamos agora examinar a lista de materiais, ou seja, os tipos de dados fundamentais. Pensa neles como os parafusos e porcas de qualquer programa em Rust. Então, quais são esses blocos de construção tão fundamentais? Conhecer eles é essencial, porque são a base de absolutamente tudo que a gente vai construir daqui para frente. Como a gente pode ver aqui, os componentes padrão incluem inteiros como o i32, números de ponto flutuante como F64, os booleanos, bool para lógica, caracteres, char e fatias de string. Cada um é um tipo de peça padrão com um propósito muito específico na nossa construção. Tá, mas e aí, quando que a gente precisa ser explícito sobre os tipos e quando podemos deixar o compilador fazer o trabalho dele? A regra geral é mais ou menos assim: em APIs públicas ou para evitar qualquer tipo de ambiguidade, seja explícito. Agora, num código local e claro, a inferência economiza tempo e deixa tudo mais limpo. Avançando um pouco mais, vamos analisar agora uma das partes mais sutis, mas, acredite, uma das mais cruciais da nossa planta: o uso do ponto e vírgula. O ponto aqui é o seguinte: em Rust, quase tudo é uma expressão, o que significa que produz um valor. O bloco de código entre 1 mais 2 avalia para o valor 3. Se essa for a última linha de uma função, é esse valor 3 que a função retorna. Agora, no momento em que a gente adiciona um ponto e vírgula como em entre 1 mais 2 ponto e vírgula, transformamos a expressão em uma declaração. A ação ainda é executada, mas o valor é descartado. A declaração passa a retornar um tipo de nada. Entender essa diferença é fundamental para escrever funções em Rust. Certo! Agora é hora de agir como engenheiros. Nosso engenheiro-chefe, o compilador, encontrou uma falha de projeto numa planta. O nosso trabalho é consertar isso. E aqui está o nosso desafio. O engenheiro-chefe está apontando uma falha. O código não compila. Por quê? Ele tenta multiplicar um número inteiro por um de ponto flutuante. Na nossa planta, isso é como tentar parafusar uma peça métrica numa rosca imperial. Simplesmente não vai encaixar. A engenharia de precisão de Rust não permite esse tipo de coisa.
O primeiro passo da nossa correção é adicionar as anotações de tipo explícitas. A gente deixa bem claro no nosso projeto que count é um U32 e price é um F32. Estamos basicamente definindo e identificando claramente nossos componentes. Mas só isso não é o suficiente. O passo crucial é converter uma das peças para que ela seja compatível com a outra. A gente usa o SF32 para fazer um cast do tipo. É como dizer para o compilador, olha, converta este inteiro para um float para que a operação seja válida, ok? E pronto, o resultado do nosso concerto é um programa que compila e executa com sucesso. A planta foi aprovada pelo engenheiro-chefe. Missão cumprida. Vamos então recapitular o que a gente aprendeu e por que essa abordagem, essa mentalidade de planta técnica, nos permite construir com total confiança, especialmente quando o assunto é Solana. Em resumo, use para importar componentes, os tipos primitivos como nossos materiais básicos, a diferença entre anotar um tipo e deixar o compilador inferir, e a distinção importantíssima entre expressões e declarações. Dominar o layout da planta, seus componentes e suas regras é a base para construir programas complexos e realmente robustos. Com a planta aprovada, será que estamos prontos para dar vida ao projeto? Bom, o próximo passo lógico na construção é aprender sobre variáveis e mutabilidade, ou seja, como as peças do nosso projeto podem ou não mudar. Essa análise foi uma produção da Ford College. Se quiserem continuar construindo seus conhecimentos em Rust, Solana e outros tópicos do universo Web3, visitem ford.college. A gente se vê na próxima.